Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todas bem-vindos aqui à nossa semana de oração. E, graças a Deus, estamos fechando um ciclo, né? Completando um ano desse propósito. Já há muitos anos a gente vem fazendo isso. E graças a Deus, 2024, nós estamos aqui caminhando para essa última semana de oração do ano de 2024. Muito obrigado a todos vocês que ajudaram esse trabalho ser uma realidade. E a gente glorifica o nome do Senhor, porque a gente sabe que tudo que a gente vai fazer para Deus é com luta, com dificuldade, mas a gente pode também dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quero convidar para que nós façamos a leitura do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17 em diante. Está escrito assim: e ser, e ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme uníssono e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos em esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, mas a esperança não é esperança, perdão. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Glória a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, quero glorificar o teu nome, agradecer o Senhor de todo o meu coração por estarmos completando, ó Deus, mais um ano em que vivemos este propósito de busca, de oração, de estarmos mais na tua presença, para que nós possamos ser revestidos do teu poder. Eu louvo o teu nome, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que se dedicam a estarem aqui, ó Deus, todas as vezes em que nós fazemos o culto ou pela live ou presencialmente. Muito obrigado, Senhor. E que o teu Espírito Santo, nesta noite, ministre o coração de cada um desses irmãos e dessas irmãs, a esperança, a palavra de Deus possa cair em boa terra e produzir frutos para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe os teus servos, abençoe as tuas servas. Fala conosco nesta noite, Senhor. Eu me coloco aqui à inteira disposição do Senhor, para que o Senhor possa fazer de mim um vaso em tuas mãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Esses versículos que nós acabamos de ler, é, ele nos mostra, irmãos, que
nós não somos apenas filhos, também nós somos herdeiros, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aqui já no versículo 17 está assim, e ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Para a glória do nosso Deus. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Então aqui está uma palavra, irmãos, de bastante esperança, porque eu não conheço nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus que vive uma vida em mar esplêndido, com abastança, com dinheiro em fartura, com todos os bens em fartura. Eu não conheço nenhum. Todas as pessoas que eu conheço que são servos de Deus são marcados por lutas, dificuldades, apertos, guerras com o mundo, contra a carne, contra o diabo. E a gente tem uma vida, irmãos, algumas vezes um pouco mais tranquila, mas é uma vida marcada por estarmos sempre em vigilância, porque a batalha não acaba. Eu acredito que ela só vai acabar quando nós dormirmos no Senhor. Então a luta não mais chegará a nós. Mas aí esta palavra nos traz a lembrança, né, desperta em nós, em meio a tantas lutas, em meio a tantas guerras, para que nós, nesta noite, tenhamos essa esperança. Nós não somos apenas filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? Então, há uma herança para nós, uma herança de vitória. E aí, o que ele diz aqui, né? Esse filhos, então, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofrermos, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Então, aqui, irmãos, fica bem claro, fica retratado que a vida espiritual não é uma vida marcada por prosperidade, por bonança, por fartura, por as coisas estarem sendo fáceis na nossa vida. A vida espiritual, a vida cristã, vivida conforme a palavra de Deus, ela é uma vida de batalha, é uma vida de até sofrimentos, né? Se sofrermos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque a palavra nos diz isso. Porque aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso modelo, aquele a quem nós estamos aqui para, com toda a nossa limitação, lutarmos para sermos igual a ele, para buscarmos santidade, para buscarmos obediência, para buscarmos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E aquele que precedeu, aquele que foi e que está à nossa frente, a gente sabe que ele viveu uma vida de sofrimento. Não houve facilidades para ele, não houve regalos. Ele não viveu uma vida regalada. Ele viveu uma vida com muitas limitações. Então, por isso, a Bíblia diz assim: se sofrermos juntos, também seremos glorificados juntos. Então, quando vocês estiverem em luta, e eu acredito que a maioria de nós estamos, que nós sejamos consolados por esta palavra. Lembrando que, assim como Jesus foi glorificado, recebido aos céus, depois de ter vencido a morte, depois de ter vencido o mundo, ter vencido o diabo, ele foi recebido nos céus, os anjos o adoram. Ele é hoje um homem que está nos céus, né? E que é reconhecido no mundo todo, reverenciado por muita gente não o reverencia, mas muita gente o reverencia. E ele tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade. E assim como ele recebeu esta glória, assim como ele recebeu depois de ter padecido, ele nos dá essa esperança. Então não desanime você que está em prova.
Você que está em luto, não desanime, minha irmã, não desanime, meu irmão, porque a esperança que nós temos que ter é essa. Se sofrermos juntos, também seremos glorificados juntos. Jesus foi, é e será glorificado. Nós também um dia, pela grande bondade do Senhor, seremos, para a glória do Senhor. Porque ele diz ainda aqui, porque eu considero que os sofrimentos deste mundo, perdão, desculpa, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja em Roma e o Espírito Santo falando a nós hoje, não compare em nenhum momento o sofrimento com a glória que você há de receber. A glória é muito maior. A vitória que Deus tem preparado para nós, ela é muito maior do que qualquer sofrimento. Jesus, a Bíblia diz que por causa da glória oposta, ele desprezou a afronta. Ele sabia que quando o inimigo ofereceu para ele os reinos do mundo, ofereceu, disse para ele, se você se lançar daí, está escrito que os anjos virão ao teu socorro. Ele não fez nenhuma pirotecnia, nenhuma coisa para agradar aquilo que o inimigo estava pedindo para que ele fizesse e rejeitou aquilo que o inimigo ofereceu a ele. Porque ele tinha em vista que a glória que ele ia receber do Pai, e ele tinha certeza disto, era muito maior do que aquilo que o inimigo estava lhe oferecendo. E é isso que nós precisamos ter em mente, meu irmão, minha irmã. Não escolha atalhos, não escolha caminhos que te levem a, a desobedecer a palavra para ter um regalo aqui no mundo, para ter um prazer, porque todo prazer agora, enquanto nós estamos neste corpo, ele é momentâneo, ele não é eterno, ele não é duradouro, ele é momentâneo. Todo prazer neste corpo é momentâneo. Então, ele vai passar, porque é passageiro. Tanto a luta é passageira, como a glória que os homens alcançam aqui na terra também é passageira. Elas não são eternas. Eterno é aquilo que nós estamos aguardando em esperança, em fé. Então, ele diz que nós não podemos, em hipótese alguma, comparar os sofrimentos deste tempo presente. Não, eles não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer um ensaio aqui profético. Nós teremos um corpo de glória. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luta. A Bíblia diz que o Senhor mesmo enxugará do nosso rosto toda lágrima. Então hoje você chora, mas vai chegar o tempo em que nunca mais nós vamos chorar. Então não compare. Ah, mas eu tô. Não tem comparação, irmão. É muito grande que Deus tem preparado para a sua igreja, para os seus herdeiros, para as suas herdeiras. Ele continua aqui, porque a ardente expectativa da criação, da criatura, espera pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, toda criatura, ela está esperando que Jesus se manifeste. A natureza, apesar dos animais serem irracionais, eles sabem que quando Jesus vier, o sofrimento, a matança discriminada, a pessoa vai lá e mata
uma baleia para tirar uma barbatana, ele mata um urso para tirar a pele, né? Essa coisa horripilante da vaidade humana, a natureza sabe que quando Jesus vier, isso vai acabar. Então ela tem essa expectativa, né? A criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque o primeiro sinal da vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos. Então, quando os mortos ressuscitarem, a natureza sabe que Cristo já voltou. E ela está aguardando isso, porque ela sabe que não haverá mais queimadas. Os rios da Amazônia não mais secarão. Esse calor fora de época não mais existirá. Então, a natureza que hoje está sofrendo, ela aguarda, ela tem essa expectativa, porque a criatura ficou sujeita à vaidade. Olha aí, irmãos, não voluntariamente, não porque ela quis, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha que maravilha. Então, não somos nós só que estamos ansiosos e dizemos do profundo do nosso coração, Maranata, Maranata, para vem, Senhor Jesus. A natureza também tem esse anseio. E a gente sabe que Jesus está às portas. Aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso, espere, irmãos. Espere, minha irmã. As coisas não estão fáceis, as lutas estão gigantes, as provas são imensas, mas a gente crê que vai passar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aí no versículo 22 está assim, porque nós sabemos que toda a criação geme, uníssono, quer dizer, um gemido só, toda a criação gemendo junto. E uníssono sofre dores de parto até agora. Então ela está gemendo com dores, porque toda a natureza é maltratada pela vaidade humana, que destrói tudo, que por causa do lucro, por causa da riqueza, eles saem, os homens saem destruindo e não faz mal que a consequência que acontecerá depois. Infelizmente é assim que a gente vive, que as autoridades agem. Infelizmente a natureza sofre, mas ela está esperançosa de que Jesus venha logo, não só a igreja, mas a natureza também. E tá aí no 23 está assim, não só ela, mas nós mesmos também temos as primícias, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando nós sairmos deste corpo que o apóstolo Paulo, certa feita, chamou de cadeia, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós sairmos deste corpo, para recebermos um corpo de glória. Então, todas essas coisas não mais nos atingirão. Os irmãos lembram que quando Jesus ressuscita, ele entra numa certa feita, numa sala onde os apóstolos estavam reunidos com medo, escondidos, porque havia uma grande perseguição, e as janelas e as portas estavam fechadas, e Jesus entra ali sem que nenhuma porta abrisse. Sem que nenhuma janela abrisse, Jesus entra, porque ele já estava num corpo de glória. E nós vamos ter um corpo de glória. Glória a Deus. E não envelhecerá, não ficará careca, não será gordo, nem será magro, será perfeito. Um corpo perfeito, para a glória do nome de Jesus Cristo. E então nós estamos aguardando, estamos esperando a adoção, né? Quando nós formos selados, quando nós formos ressurretos
dentre os mortos para estarmos eternamente com Cristo, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos em esperança. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque, vou repetir, porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar que um homem vê? Então, é muito além. Que a palavra que ele está dizendo aqui para nós, que a gente tem um pequeno vislumbre dessa glória. Por mais que a gente imagine grande, 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 é muito pequeno em relação ao que verdadeiramente é. E no 25 ele diz assim, mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. É isso que nós precisamos ter, paciência. Na vossa paciência possuir a vossa fé. A fé precisa estar é, embalada, né, pela paciência, de aguardar, de esperar. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Porque aquele que me prometeu não mente. Aquele que te prometeu não mente. Deus não falha. Deus não chega atrasado. Às vezes a gente acha que está atrasado, mas não está. E versículo 26 diz assim, semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Olha que maravilha, irmãos. Porque não sabemos o que devemos orar. Quantas vezes a gente está fazendo uma oração totalmente sem sentido, a gente está ali abrindo a boca e a gente não está ali. Nosso pensamento está lá na luta, no problema, na conta que tem que ser paga, no, no, na dor, na doença. E o que a palavra nos dá é certeza que nesse momento de fraqueza nosso, o Espírito nos ajuda, porque não sabemos o que devemos orar, como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, inexprimíveis, né, em outras versões. Então, eu entendo na minha pouca capacidade que às vezes a gente está ali, se você está ali, você está no momento de prostrado, é, se sentindo derrotado, se sentindo limitado, se sentindo inútil, se sentindo nada, e aí você não tem nem voz, às vezes rola uma lágrima dos olhos apenas, às vezes nem lágrima sai, aí você está ali sentindo zero à esquerda, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. Esse é o momento que o Espírito Santo, com gemidos que não podem ser proferidos. Eu acredito que ele fala a Jesus, ele fala ao Pai, ajuda ele, ajuda ela. Está difícil, mas ele não vai desistir, ela não vai desistir. Eu acredito que nesse ano de 2024, muitas vezes, isso aconteceu conosco, mas nós estamos aqui. Alguém pode olhar e dizer assim, mas a gente ora, ora, e parece que não muda. Está mudando, porque algumas coisas não serão visíveis.
elas não serão nem sentidas, mas elas estão acontecendo. Porque aquele que te prometeu não falha. Ele é justo, ele é santo, ele é fiel, ele é poderoso. Ele tem preparado uma vitória para você. Acredite, confie. Deus te abençoe. Convido você, meu irmão, minha irmã, todos os irmãos e irmãs que puderem nos juntarmos agora em uma oração, em um clamor e agradecimento também, né? Por tudo que Deus tem feito. Acho que todos nós, por mais lutas que estejamos passando, a gente tem uma família, a gente tem uma casa, a gente tem é, o que comer, a gente tem, ainda que com algumas limitações, a gente tem razão para agradecer. Eu te convido hoje, não só a pedir, mas agradecer também a estarmos juntos aqui nesse propósito. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Que Deus te abençoe. Se você puder, por gentileza, abre seu microfone. E se não for possível, amém. Mas se você puder, faz isso em nome de Jesus. E vamos, em uníssono, agradecer e clamar àquele que tudo pode.